Boa noite a todos. Eu vou fazer uma leitura Indulgência, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Indulgência. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança, ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha. Sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Uma boa palestra a todos.
Meu boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. A todos que estão chegando em nossa casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga, pelos trabalhadores dessa casa. Igualmente estendemos esse abraço e esse carinho a todos os frequentadores desta casa. E como é de costume, em qualquer atividade nas casas espíritas, e na nossa não se faz diferente, ao iniciarmos qualquer atividade, nós nos envolvemos numa prece. Então o convite nesse instante é para que cada um de nós eleve os seus pensamentos ao Mestre Jesus, esse divino amigo de todas as horas, e possamos fazer com que aquele sentimento que nós temos de luz e de bondade, o que há de divino na nossa intimidade, nesse instante, possa ser ampliado pelas forças amigas que aqui estão juntos a nós. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, te agradecemos infinitamente pela oportunidade daqui estarmos mais uma vez. Agradecemos-te, Senhor, pelos amigos invisíveis que estão sempre à nossa volta, nos inspirando, nos intuindo, nos sugerindo os bons pensamentos, para que nós venhamos a vencer toda e qualquer adversidade que a vida nos reservar. Sendo assim, estando de posse desse entendimento, desse conhecimento de que não estamos sozinhos, de que estamos sempre amparados pelo amor divino, possamos nós seguirmos com mais serenidade, com mais resignação e coragem, de forma a não esmorecermos diante das provações. Agradecemos a espiritualidade por esse instante, rogamos a ela humildemente que possa envolver os nossos sentimentos e os nossos pensamentos de maneira a ampliar-nos a nossa capacidade de compreensão e discernimento, para assim bem assimilarmos a mensagem da noite de hoje, que ela possa encontrar abrigo em nossa razão, em nossa intimidade. Com esse desejo, então, pedimos a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A nossa palestra, então, está a encargo da nossa irmã Edna. Seja bem-vinda, que as estrelas dos céus te iluminem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. O tema que nós vamos trabalhar hoje será como ser feliz nos dias de hoje, utilizando os ensinamentos do Espiritismo. Então, nós vivemos um tempo hoje de grandes avanços materiais, científicos, mas também de profundas inquietações morais e emocionais. Muitas guerras, muitos conflitos a gente tem vivenciado, né? E nunca se falou tanto em ser feliz, como ser feliz, mas ao mesmo tempo nunca se viu tanta angústia no coração das pessoas. Então, por isso, refletir a luz do Espiritismo é buscar luz para o coração e o sentido para toda a nossa vida. Então, o anseio universal de ser feliz. Nós nascemos para sermos felizes, né? Então, esse anseio, ele está dentro de nós, ele está já enraizado desde o início da nossa construção. Então, desde os primórdios da humanidade, o ser humano, ele busca a felicidade. E é um impulso natural, né? Porque nós fomos criados para a plenitude. Então, cada pessoa, porém, ela busca a felicidade de forma particular. Alguns no dinheiro, né? Acham felicidade na contabilidade financeira, outros no poder, e a gente percebe muito isso hoje
grandes políticos, achando que o poder é tudo, né? Manipulando, inclusive, muitas questões sem pensar no seu povo. Outros acham que a felicidade está nos relacionamentos e buscam constantemente se relacionar com familiares e amigos, e outros, o prazer está no reconhecimento. Tem pessoas que acham que só sendo reconhecida é que são realmente felizes. Mas, ainda assim, né, muitos se sentem vazios, frustrados e às vezes até insatisfeitos. E a gente vê isso no nosso cotidiano. Às vezes a gente está eufórico, aconteceu uma coisa muito boa, mas no outro dia a gente já não está tão feliz, né? Então a gente percebe assim um vai e vem, né? Às vezes oscila a felicidade. Então o Espiritismo ensina que a felicidade não é algo que se encontra fora, mas algo que se constrói dentro de nós, ao longo da caminhada evolutiva do espírito imortal. E repensar essa questão faz com que a gente se autoanalise nessa caminhada evolutiva e perceba que determinados momentos são difíceis, mas eles são difíceis justamente para a gente aprender, porque através das experiências dolorosas é que nós encontramos o apogeu do conhecimento. E através desse conhecimento é que nós começamos a sentir a felicidade. Então são momentos gloriosos que devem ser valorizados, porque é ali que a gente vai perceber que a felicidade realmente existe. Então, se a gente analisar a escala espírita, o progresso espiritual acontece vagarosamente, através das diversas reencarnações. Então, o ponto inicial é uma simplicidade, fomos criados simples e ignorantes, mas à medida que a gente vai progredindo, ou seja, saindo, por exemplo, nós hoje estamos na terceira ordem, à medida que a gente vai galgando as ordens, a gente vai ficando mais feliz. Por quê? A gente vai acessando a conhecimentos, experiências novas. E essas experiências, elas são importantíssimas para que a gente possa cada vez ser mais feliz. Mas como é que isso acontece? Através do processo reencarnatório. São experiências que às vezes são pequenas, mas é bem nas pequenas coisas que a gente encontra o conhecimento, que a gente encontra como viver de forma mais harmoniosa, como conhecer os outros, como se conhecer, e aos poucos você vai aprendendo. É um remontar, né, do ser humano, e essas categorias vão crescendo. Então a gente começa aqui na classe 10 de espíritos impuros e vai subindo até chegarmos à classe de espíritos puros. E o único espírito puro que esteve no nosso planeta até então foi Jesus, o que realmente passou por todas essas categorias e chegou ao apogeu, né, de uma evolução, sendo que ele se transformou num espírito crístico, ou seja, um espírito que tem um conhecimento profundo, tanto que ele é atualmente, né, o nosso mestre, nosso guia, né, porque é o exemplo que a gente tem para alcançar a evolução e, consequentemente, a felicidade plena. Então, a felicidade segundo a visão espírita. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos esclarece que a felicidade perfeita não pertence ainda ao nosso mundo, pois a Terra é um planeta de provas e expiações. Ainda nós temos momentos de felicidade e temos que descobrir, mas nós ainda não somos plenamente evoluídos. A nossa caminhada está começando, então a gente ainda precisa ter muitas e muitas experiências para poder adquirir conhecimento suficiente para ser feliz plenamente. Então, analisando aqui a classificação dos mundos, nós temos uma linha de evolução nesse sentido. Iniciamos
em um planeta, por exemplo, o ser humano, em um planeta primitivo. Aqui num planeta primitivo nós temos as primeiras encarnações. Com o decorrer do tempo, esse planeta passou a ser um planeta de provas e expiações. Hoje o planeta Terra está nessa categoria, que ainda predomina o mal. Por isso que a felicidade ainda é momentânea, em alguns momentos, né? Ainda não somos tão evoluídos para ter essa felicidade plena que nós almejamos e que vamos alcançar no decorrer da caminhada evolutiva. Então, a gente percebe que nós estamos migrando agora de provas e expiações para regeneração. O que acontece? As almas ainda têm a expiar, mas já deram um passo muito grande para alcançar essa felicidade almejada. À medida que nós evoluímos, mas migramos para um planeta de felicidade. E a coisa agora, já o bem se sobrepõe ao mal, e aí a gente tem muito mais momento de felicidade do que antes, até chegarmos aos planetas, aos mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, né? Onde reina somente o bem. Nessa morada, obviamente, a felicidade é plena. Todos nós fomos criados para sermos plenamente felizes, mas temos que aprender, crescendo com as experiências, observando que as reencarnações nos favorecem, nos dá essa oportunidade de cada vez mais vivenciarmos conhecimentos necessários para a nossa evolução. Então, isso não significa, né, que nós estamos condenados à infelicidade no planeta que ainda não é um planeta tão evoluído, mas que a felicidade aqui, ela é meio relativa, né? Ela é educativa, é um processo educativo, e ela é proporcional ao nosso desenvolvimento e adiantamento moral. Então, nós estando aqui no Centro Espírita, nesse momento, nós estamos buscando esse caminho da elevação moral, ética, espiritual, ou seja, o caminho certo para sermos plenamente felizes. Então, é proporcional. O espírito mais elevado, ele sofre menos, porque ele compreende mais. Então, vamos supor, tu tens um problema muito sério, mas para um espírito que tem um entendimento maior, não é tão complicado, não é tão frustrador. Às vezes, a gente está passando por momentos difíceis na vida, e a gente tem que encarar esse momento, esses momentos, essas dificuldades, como um aprendizado. Eu percebo que tem pessoas que conseguem, mesmo em momentos difíceis, serem felizes, porque elas encaram como um processo educativo. Quando você vai estudar, fazer faculdade, fazer um curso técnico, o que você percebe? Momentos difíceis. O aprendizado é complicado, e tem momentos que você se sente frustrado porque não conseguiu. Mas a caminhada é o processo mais interessante a ser avaliado. Então você tem que perceber que construir e reconstruir são etapas complicadas, mas nas etapas complicadas é que tu vai encontrar o apogeu do conhecimento e, consequentemente, a felicidade de ter aprendido. E é interessante, tu passa um menino, um filho, você mesmo faz faculdade, passa de ano, se forma, não é um momento de tanta felicidade. Então é a mesma coisa, você passa por um processo evolutivo, você vai se sentir feliz porque você cresceu, você aprendeu, você adquiriu conhecimentos. E essa caminhada traz uma fortaleza muito grande. Você se envolve com o conhecimento adquirido, mesmo com dores no processo, que vai te trazer sempre uma força muito grande e uma plenitude, né, de conhecimento, e, consequentemente, a felicidade brota. Então, a felicidade, ela é relativa ainda aqui, né, mas...
Deixa eu ver aqui, eu perdi aqui. Então, a verdadeira felicidade, deixa eu só ver aqui, que eu estava aqui, né? Não. Aqui. Então, a felicidade, ela ainda é relativa, porque ela ainda é educativa e o processo ele é proporcional. Então, a verdadeira felicidade mesmo, ela está aonde? Na consciência tranquila, na harmonia interior, na paz de espírito. E Jesus nos ensinou o quê? Que bem-aventurados pobres de espírito. O que significa? Felizes aqueles que não são escravos do orgulho, do apego, da ilusão material. Então, são coisas que a gente tem que entender, e o Espiritismo nos traz com muita clareza através dos estudos de todas as obras espíritas. E à medida que a gente vai assimilando esse conteúdo, nós vamos percebendo que a felicidade vai brotando gradativamente. Então, tem falsas ideias de felicidade no mundo atual ainda, né? Nós vivemos em uma sociedade que associa a felicidade a ter mais, a aparecer mais, a consumir mais. As redes sociais também mostram, muitas vezes mostram sorrisos, mas às vezes escondem lágrimas, né? Mostram sucesso, mas às vezes escondem solidão. Tudo isso acontece ainda porque nós estamos aqui, nesse processo, né, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, é um processo e a gente tem que compreender e aceitar. Interessante é isso, aceitar as pessoas e a gente como a gente é, porque à medida que a gente aceita as nossas dificuldades, nossos problemas e o outro como ele é, facilita, fica mais leve, mais tranquilo. E o Espiritismo nos traz isso, nos dá essa sabedoria. Então o Espiritismo nos alerta que a matéria é transitória, o corpo é um instrumento, a alma é eterna, e quando nós colocamos nossa felicidade apenas no exterior, tornamos frágeis diante das perdas inevitáveis da vida. Então, a verdadeira felicidade não depende do que acontece fora, mas de como reagimos por dentro. E é verdade, porque às vezes tu percebe uma pessoa, eu tenho participado atualmente de grupos de auxílio a pessoas com câncer, né? Então eu estou sempre dentro da Unimed e do hospital no setor de câncer, e aí eu estou convivendo, faz 1 ano e pouco que eu estou convivendo somente com pessoas que estão sofrendo de câncer. E é interessante porque a gente assim começa a conhecer as pessoas e percebe que tem umas que para elas é tudo tranquilo, é um processo educativo, a gente conversa, aquilo é tão leve. Para outras o câncer não é tão trágico, vai ser uma coisa simples de lidar através de algumas químios, mas elas estão morrendo. Porque como elas encaram o processo, é que a coisa complica. Se tu encara com leveza, se tu encara com uma assim, você enxerga aquilo como um processo assim que vai passar, que você está entendendo, né? É um problema difícil, mas tudo vai passar, fica tão tranquilo. Em contrapartida, outras pessoas que já não veem a vida com essa leveza, nossa, elas realmente se entregam psicologicamente para o problema. E eu perdi algumas pessoas neste ano, sabe? Amigos que eu fiz dentro da químio, que o câncer não era tão trágico, mas psicologicamente elas se abateram tantos e elas vieram a desencarnar. Eu achei impressionante assim, meu Deus, aquela pessoa não podia desencarnar, porque não era tão trágico o problema dela. Em contrapartida, outras que tiveram fé, que buscaram dentro da espiritualidade o apoio necessário, elas estão erguidas, vivíssimas. Então são experiências que a gente adquire, né,
com essa convivência muito positiva para perceber que é como você vê o problema, como você encara, a coisa fica mais leve. Então, a verdadeira felicidade está realmente, né, não depende do que acontece fora, mas como nós reagimos, como que a gente reage frente àquele problema, é muito importante entender isso. Então, afinal, quem a gente é, né? Primeiro a gente tem que entender isso. Nós somos uma alma, um espírito, né, que evolui ao longo dos processos reencarnatórios. Então a gente nasce, volta, desencarna, reencarna. A gente faz um processo muito desgastante, mas ao mesmo tempo muito interessante, para que a gente solidifique dentro da gente forças necessárias para todas as batalhas que vão aparecer. E buscando esse foco de esperança, de fé em Deus, em Jesus, né, na espiritualidade maior, eu entendo que quem faz essa caminhada, tudo fica muito mais simples e até mais feliz, porque tu entende que aquilo é um aprendizado, que aquilo é um processo e que tudo passa. E que mais e mais processos vão acontecer para que você se transforme num espírito de luz no futuro. Então, dor, sofrimento e felicidade é uma contradição? Às vezes as pessoas ficam, né? Nossa, por que isso? Por que nós estamos vivendo todo esse processo, né? Então, como ser feliz em um mundo de tanta dor? Essa é a pergunta. E o Espiritismo nos convoca a explicar, nos convoca a entender esse processo. A dor não é um castigo divino. E a gente reencarnou diversas e diversas vezes em algumas religiões que dizia que era tudo castigo. Mas o Espiritismo vem com uma outra proposta. Não é um castigo, é um aprendizado, é uma experiência. Tá? Então, nós temos que tirar essa carga que muitas vezes ficou incrustada no nosso eu por algumas encarnações vividas em algumas religiões, que explicava que isso era tudo um castigo. E não é. O Espiritismo nos traz outra visão. É uma visão muito mais elaborada, não tem, que é a visão do conhecimento, né? Então, não dói, mas não é castigo, é conhecimento. Então, as provas, elas são oportunidades de crescimento. E o sofrimento educa o espírito. Isso é importante entender. Então, tu está vivendo um processo difícil, aproveita o processo difícil e vê tudo que tu pode aprender. Porque tudo que tu aprenderes com esse processo difícil faz com que você evolua. E, consequentemente, você se transforma uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais espiritualizada, mais iluminada. Então, cada lágrima bem vivida regra virtudes como resignação, humildade, paciência, fé. Então, a felicidade espírita não é a ausência de sofrimento, mas a certeza de que nada é em vão. E a caminhada, olha, cada degrau que a gente tem que percorrer nesse processo evolutivo é difícil, não é simples, mas é prazeroso. Eu conheço pessoas que, nossa, se a gente comparar, por exemplo, comparar a minha vida com a vida da pessoa, eu não sei como ela aguenta. E para ela é tão fácil, ela tem tanta fé em Deus, ela vê aquilo com tanta simplicidade, com tanto amor, os meninos, os filhos adotados que ela teve, que são tão problemáticos, e para ela não é um problema, é um aprendizado, é uma ajuda. Então, assim, a gente percebe que é como tu encara a coisa mesmo, né? O processo é longo, até nós chegarmos lá nos mundos crísticos. É uma caminhada longa, mas é o processo. E curtir o processo é fundamental, né? E isso é no nosso cotidiano, curtir cada coisa. O filho nasceu, tem dificuldade, né? Vamos aproveitar, eu tenho aprendido, o pai vai aprender, o avô vai aprender com o processo. Então,
É mudar a maneira de pensar frente ao problema é que nos trará felicidade mesmo dentro e vivenciando o problema. Então, isso que o Espiritismo nos traz, né? A felicidade, ela nunca é a ausência de sofrimento, mas ela é a certeza de que nada é em vão, né? Então, quem compreende o porquê da dor sofre menos, porque encontra o que? Sentido. E eu tenho percebido muito nesse último ano com o pessoal lá da químio, né? Tem muita gente com essa ideia, não tem percebido o sentido do porquê que está fazendo químio, porquê que está com a mão ali, né, no problema. Eu vejo assim, beleza nisso tudo. E ver beleza no processo de sofrimento é muito mais leve, é muito mais prazeroso. E o aprendizado é tranquilo. Às vezes as pessoas, Edna, meu Deus, tu te arruma toda e vai para químio, leva para o hospital e traz do hospital e ajuda. Eu acho isso, que eu vivencio isso. O processo é legal, porque é dentro dele que eu estou aprendendo, que, né, quem a gente está ajudando está aprendendo. Então, a maneira como tu vê o problema faz muita diferença na tua vida. Então, Jesus, ele é o modelo supremo de felicidade verdadeira, né? Jesus é o maior exemplo de felicidade que a humanidade conheceu. Ele não teve riquezas, ele não teve palácios, ele não teve privilégios, né? Ele viveu entre os simples e enfrentou incompreensão, perseguição e dor. E mesmo assim, ele viveu em plenitude. Mesmo assim, ele viveu em plenitude, porque ele era um espírito evoluído, que é lá onde nós temos que chegar no futuro. Então, ele passou por tudo. Todos os espíritos, todos passam por tudo, né? Simples e ignorante, vão para bons espíritos, espíritos puros, perfeitos. Então, nós fizemos esse ciclo, todos nós fizemos. E com a ajuda de Jesus, de Deus e da fé e do Espiritismo, a coisa fica mais leve, fica mais fácil de viver. Então, por que Jesus vivia nesse processo, e por que ele trouxe todo esse amor, né? Porque no amor incondicional ele viveu sempre e nos ensinou. No perdão constante ele viveu e fez o exemplo para nós vivermos. No serviço ao próximo foi a vida dele. E é assim que a gente tem que viver também. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia. Então, se ele reencarnou no planeta Terra, mesmo sendo um espírito de alta envergadura, é porque ele queria nos trazer um exemplo sólido, um exemplo que nós pudéssemos compreender com facilidade, uma coisa concreta, né, e não virtual. E é isso que nós temos que perceber, que o caminho está em Jesus. Ele veio nos trazer esse exemplo, né? Então ele nos trouxe muito amor, perdão, ele trabalhou sempre por próximo e no total confiança, ele tinha total confiança em Deus, total. E é assim que a gente tem que viver, porque ele é o nosso exemplo, isso vai nos trazer felicidade. Então ele nos mostrou que a felicidade nasce quando amamos sem exigir, difícil, mas é real. Perdoamos sem condições, complicado, mas nós temos que praticar. Servimos sem esperar retorno. É assim que tem que ser. Às vezes a gente acha difícil, mas assim, a gente pode viver, errar, e depois a gente faz de novo, e faz de novo, até chegar a uma coisa mais parecida, que é a perfeição. Então é errando que a gente vai aprendendo, é tendo vivências que a gente vai crescendo. Parece muito complicado, mas é simples. Viver é mais gostoso quando a gente encara a realidade com mais naturalidade. Então, aqui é o exemplo típico em que ele vivia ensinando, que ele vivia amando e que ele trazia para nós essa mensagem da tranquilidade, da simplicidade. Então, viver simples e tranquilo é mais fácil. E aí a gente encontra a felicidade nas pequenas coisas do cotidiano.
Então, caminhos práticos para ser feliz nos dias de hoje. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, mas também profundamente prática. Por quê? Eles nos oferecem caminhos claros como o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a felicidade. Reconhecer limites sem culpa e virtudes sem orgulho. Reforma íntima. Não se trata de perfeição, não, mas de esforço diário para sermos melhores no que fomos ontem. Só isso. Se a gente conseguir ser hoje melhor do que ontem, já facilita. Gratidão. Quem agradece amplia a alegria, e quem reclama prolonga a dor. E muitas vezes a gente reclama, né? A gente reclama. Não, a gente tem que agradecer tudo que aparece na vida, de bom e de ruim. Sempre agradecer. E também não há felicidade maior do que aliviar a dor do outro. A caridade cura quem recebe e quem doa. E oração e confiança. A oração fortalece, consola e nos conecta ao amparo espiritual. Então, o que a gente diz? Que são caminhos simples, que são ensinados no nosso cotidiano aqui no Centro Espírita, nos nossos cursos, nas nossas palestras, nas nossas vivências. São caminhos claros, é só a gente agir, né? Obrigada. Então, a felicidade como construção eterna. Então, a felicidade não é um ponto de chegada, mas ela é um caminho. Cada passo dado no bem constrói a paz, ilumina a consciência, prepara o espírito para mundos mais felizes. Nada do que fazemos de bom se perde, e nada do que sofremos com fé é inútil. Tudo fica armazenado nos nossos espíritos, nos nossos corpos espirituais, no nosso perispírito. Todo conhecimento, por mais simples que seja, fica armazenado. E a gente reaproveita sempre. Então a gente é um somatório de todos os conhecimentos que a gente adquire nas várias reencarnações. E por isso que a felicidade é uma construção eterna. E isso é muito interessante, né? Porque não precisa ser assim muito eufórico. Vai tranquilo, devagar, aprendendo cada passo, aproveitando a caminhada, sabe? Tem uma pedra, tira, mas vai caminhando, porque aí tu vai encontrar realmente a felicidade. Então a felicidade plena nos aguarda, mas nós já podemos experimentá-la em doses diárias, à medida que escolhemos amar mais e julgar menos. Entender o outro como ele é, aceitar a si e ao outro como ele é, facilita muito. Então, conclusão, encerramento. Meus irmãos, ser feliz nos dias de hoje é confiar mais em Deus, reclamar menos da vida, amar mais as pessoas, compreender que tudo passa. A felicidade verdadeira nasce quando o coração encontra sentido, mesmo nas dificuldades. E que possamos sair daqui com a certeza de que a felicidade é possível, fomos criadas para isso. Ela começa dentro de nós, ela cresce com amor, a fé e a caridade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza ao caminho da verdadeira felicidade sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Uma boa noite para todos e um feliz ano novo. Maravilhoso. Convido a todos mais uma vez então para elevarmos os nossos pensamentos ao Pai Criador, ao Mestre Jesus. Pai de amor e de bondade, queremos te agradecer, Senhor, nesse instante, pela oportunidade de recebermos todas essas orientações. Obrigada, Senhor, por essa luz que é a doutrina, nos permite e nos convida a compreendermos as leis divinas, leis que regem o universo e que são as únicas necessárias para a nossa compreensão, para que possamos adentrar a um estado de felicidade já na terra. Essa felicidade relativa é verdade, mais palpável, alcançável, acessível a todos nós. E nós só somos infelizes
Só sofremos as dores do mundo quando dessas leis nós nos afastamos, quando nós nos entregamos aos prazeres, às conquistas mundanas. Pedimos assim a espiritualidade amiga para que esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando na busca da verdadeira felicidade, que não é essa alegria transitória. Que o Mestre Jesus seja o nosso divino amigo, o nosso guia, o nosso modelo, o caminho ao qual todos nós devemos nos esforçarmos em seguir. Ele mesmo já nos deixou dito: a felicidade não é deste mundo. No mundo só encontrareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o recado do Mestre Jesus, de que é possível sermos felizes sim, seguindo a nossa trajetória aqui na Terra, tornando todas as dores, todos os sofrimentos, não mais um castigo, mas uma oportunidade e um processo de crescimento. Obrigada, espiritualidade, obrigada por nos envolver, por nos auxiliar e nos amparar em todo esse processo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.